Beleza. Então, mais uma vez, boa noite, crianças. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de gestão e controle de qualidade do dia 25 de setembro. Originalmente, a gente tinha planejado para hoje a nossa AV1, mas como foi com unanimidade, né, a gente acertou de fazer a troca da prova. Nossa prova vai acontecer semana que vem, segunda-feira, dia 2 de outubro, a partir das 17h30, na sala 17 do Campus Saúde. Então, nossa prova vai ser presencial, em sala de aula, no Campus Saúde, na sala 17, na segunda-feira que vem à noite, dia 2 de outubro. Beleza? Então, como hoje seria a prova, e a prova ficou para a semana que vem, hoje a gente vai ter aula de conteúdo, e o conteúdo que a gente vai discutir hoje é um conteúdo que não vai ser cobrado de vocês às 19h30, Lívia, no mesmo horário da aula. Porque a gente até pensou em antecipar, né, a prova de vocês para as 18 horas, para vocês começarem mais cedo e acabarem mais cedo, mas aí dá sorte com o horário de aula de professora Bruna com vocês, né, da disciplina de TCC. Então, o que ficou, beleza. Então, o que ficou acertado foi a gente começar no horário da aula mesmo, viu? Começa um pouquinho mais tarde, mas fica no horário da aula, para não atrapalhar o planejamento de professora Bruna. E aí o conteúdo de hoje, que seria dado somente depois da AV1, é um conteúdo que somente será cobrado de vocês na AV2. Então, para esse momento de hoje, eu tenho um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem e voltassem para cá. Na verdade, tem duas coisas que eu quero que vocês façam e aí voltem para cá. Então, número 1 é assistir ao vídeo. É um vídeo relativamente curto. Acho que ele tem aí 15 minutinhos de duração, mas ele é bem direto, né? Ele é bem objetivo, não tem muito enrolado. E aí vocês vão assistir esse vídeo e voltar para cá. Na verdade, vocês vão, número 1, assistir o vídeo, e número 2, ler um texto. Não precisam nem ler o texto inteiro, né? Lendo a primeira página do texto, vocês já vão conseguir dar ok para poder voltar para cá. Então, eu vou projetar aqui a minha tela para vocês, para mostrar o que eu quero que vocês assistam e qual é o texto que eu quero que vocês leiam. Então, acho que está aparecendo aí para vocês a minha página da plataforma. Confere? Beleza. Então, vamos lá. Bem aqui, em 25 de setembro, vocês vão ver que tem um videozinho, certo? E tem uma pasta. O vídeo está aqui, mas eu vou colocar o link para vocês dele no chat, né? Para ficar mais fácil para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês assistam o vídeo. Vou colocar o link para vocês aí no chat da chamada do Google Meet. Depois de ter assistido o vídeo, eu quero que vocês cliquem aqui na pasta da aula e vocês vão ver que tem um arquivo em PDF, né? Regras de Westgard e o que são. E aí vocês vão abrir esse documento e vão ler esse documento, pelo menos a primeira página dele. E aí, depois de ter assistido o vídeo e lido esse arquivo, vocês vão voltar para a sala do Google Meet para a gente discutir o que foi que deu para abstrair dessas duas coisas, do vídeo e do texto. O link para o vídeo é este aqui. Fica bonito, né, Jabe? A visualização fica só um pouquinho mais complicada no celular, né? Quando coloca no celular em desenho. Mas no computador fica muito bonito mesmo. Pronto. Esse aqui é o link. E o texto está lá. Isso mesmo, Lívia. Isso mesmo, até a aula passada. Para quem já fez a parcial de AV1, que foi aquele mapa mental. Então, para quem fez o mapa mental, não vai cair na prova o conteúdo da RDC 786. Para quem não fez a entrega do mapa mental, aí vai fazer a AV1 com o conteúdo da RDC 786. Beleza? Então, vou repetir de novo. Passo número 1, assistir ao vídeo deste link que eu coloquei aqui para vocês no chat, que é o mesmo vídeo que já está postado lá na plataforma para vocês. Número 2,
ler o texto do documento PDF e também entrar lá na plataforma, na pasta da aula de hoje. Me deem um sinal de vida se vocês tiverem entendido o que vocês vão fazer agora. Excelente, excelente. Então, eu vou disparar aqui o meu cronômetro, eu vou marcar 20 minutinhos para vocês, que é o tempo de assistir o vídeo, ler o texto. Quando o meu cronômetro chegar em zero, eu vou retomar aqui com vocês e a gente vai dar continuidade à aula, beleza? Show de bola. Então, uma, duas, meia aí, já, podem ir lá.
E aí, galera, quem tá comigo me dá essa medida aí. De Carlos, Bijolab, quem mais tá comigo? De Júlia, Vinícius, Edinaldo, Melissa, Júlia, tranquilo. Beleza, crianças, então, o que que deu para entender do vídeo? Me digam aí. Um de cada vez, por favor. Pode ser pelo microfone, pode ser pelas mensagens, mas eu preciso que vocês me digam alguma coisa. Todo mundo assistiu o vídeo? Alô, câmbio. Eu travei de novo? Tá. Não deu para ler o artigo. Achei chato, não vou negar, porém importante. Tá. E o que é que deu para entender? Se alguém chegar para você, beleza, vamos abrir uma nova filial de um laboratório na cidade de, sei lá, beleza, sinceramente não entendi muita coisa. Ok. Vamos abrir um laboratório novo no município de Jardim. E nós precisamos de alguém para poder realizar as análises clínicas e fazer o controle interno de qualidade. Nosso controle interno de qualidade vai ser realizado mediante a construção de cartões de controle, né, usando os gráficos que foram descritos aí para vocês no vídeo. Vocês estão aptos a montar um gráfico como aquele, com as instruções que vocês receberam, ou não? Não estão aptos ainda. O que vocês acham? Não, Melissa. E se fosse para alguém te apresentar, então, um cartão, ó, tá aqui, um cartão controle. Os meus resultados ao longo do mês foram esses, tá? Avalie para mim. Você acha que eu estou dentro ou que eu estou fora dos limites aceitáveis de erro? Recebendo o cartão controle já pronto, dá para avaliar? Recebendo o cartão já pronto, sim. Ok. Então, se recebendo o cartão já pronto, vocês conseguem avaliar, então alguma coisa deu para entender, né? O que é que deu para entender do vídeo? O que é um gráfico de Levy-Jennings? É um gráfico onde é colocado todos os resultados do controle, eu acho, para demonstrar se você está perto ou longe da média. Ok. Esse controle que está sendo utilizado para alimentar o gráfico de Levy-Jennings é o controle interno ou é o controle externo? Controle interno.
Então, esse gráfico de Levy-Jennings, que vocês estão utilizando o controle interno de qualidade, né? Estão usando os resultados dele, dia a dia, para poder alimentar ele com essas informações e gerar um gráfico. Ele permite que vocês avaliem precisão ou exatidão do laboratório. Lídia foi de exatidão, Melissa foi de exatidão, porque é repetitivo, que ainda mais. Isso, Lívia, é diário. Né? Os valores do controle interno são valores diários. Lembra que o controle interno de qualidade é aquele que a gente faz utilizando uma amostra conhecida, então eu já sei qual é o resultado daquela amostra. Aí todo dia eu pego aquela mesma amostra, misturo elas ali com a amostra do dia, com as amostras do dia da rotina do laboratório, passo elas junto com as minhas amostras do dia e vou colocando o resultado no meu gráfico para poder saber se eu estou longe ou se eu estou dentro dos limites aceitáveis de erro. Esse tipo de ferramenta, a partir dessa descrição que foi apresentada para vocês, permite melhor avaliar a precisão ou a exatidão do laboratório. Vocês disseram que é exatidão. Vamos relembrar os conceitos. Exatidão representa a capacidade que o método possui, que o analista possui, que o laboratório possui, de conseguir alcançar resultados dos exames laboratoriais que representam a realidade do paciente. Então, se eu estou diante, por exemplo, de um paciente diabético descompensado, e ele chega no meu laboratório para fazer um teste de hemoglobina glicada, um resultado que represente a realidade do paciente é uma hemoglobina glicada alta, elevada. E isso é exatidão. É a capacidade que o laboratório vai possuir de entregar um resultado que seja compatível com a realidade do paciente. Quando a gente liberar a hemoglobina glicada de 15% desse paciente, o que a gente está dizendo é que de toda a hemoglobina que ele tem circulante, 15% dela, naquele momento, sofreu danos por conta da hiperglicemia persistente. Isso é exatidão. Precisão, por outro lado, tem a ver com a capacidade do método laboratorial, com a capacidade do analista, das ferramentas que estão ali disponíveis, enfim, com a capacidade do laboratório de poder ter reprodutibilidade, de ao analisar uma mesma amostra sucessivas vezes, conseguir chegar em um mesmo resultado. O gráfico de Levy-Jennings é uma ferramenta que auxilia vocês a avaliar precisão ou exatidão. Exatamente, Vivian. Exatamente, Vinícius. Então, é uma ferramenta que vai me permitir avaliar reprodutibilidade. Se é uma ferramenta que me permite avaliar reprodutibilidade, então se eu estou pegando a mesma amostra todos os dias e estou fazendo o teste dela todos os dias e colocando o resultado diário dessa amostra no meu gráfico todos os dias, se em algum dia eu tiver um resultado que foge muito do resultado médio, então isso vai colocar em xeque a capacidade que eu tive de alcançar também o resultado de todas as outras amostras da rotina. Daí a importância do controle interno ser um controle diário. Porque todos os dias eu tenho uma rama de paciente novo no meu laboratório. Todos os dias eu tenho uma grande quantidade de amostras novas no meu laboratório. O interessante é que a cada vez que eu tenho uma nova rodada de amostras, eu passo o controle interno junto. Porque no dia em que o meu controle interno gerar um resultado que está fora dos limites aceitáveis de erro, ou seja, que colocou em xeque a precisão do laboratório naquele dia, naquele momento, significa dizer que eu não posso confiar nos resultados das amostras daquele dia. Por isso que o controle precisa ser diário. Se eu ficar fazendo controle interno dia sim, dia não, eu vou poder confiar nos resultados que eu estou liberando dos meus pacientes dia sim, dia não.
Se eu fizer controle interno uma vez por mês, então, uma vez no mês, eu vou poder confiar com tranquilidade nos resultados que eu estou liberando dos meus pacientes. Nos outros 29, nos outros 30 dias do mês, Deus me ajude. O controle interno precisa ser diário. Então, para que serve o gráfico de Levi-Jennings? Serve para eu poder avaliar visualmente. O gráfico de Levi-Jennings é uma ferramenta visual. É para gerar um gráfico de fácil visualização. Para você bater o olho e saber se naquele dia deu tudo certo ou não. Porque já que eu estou fazendo o controle interno todos os dias da mesma amostra, o que se espera ao longo do tempo é que todos os resultados estejam relativamente próximos uns dos outros. Alguma variação é esperada. Essa alguma variação esperada é o que nós vamos chamar de desvio padrão. É a variação esperada para os resultados todos os dias. Eu acredito que vocês já passaram pela experiência de analisar uma mesma amostra várias vezes no dia. Tipo, isso é muito rotineiro quando vocês estão no estágio 1 na bioquímica. Ele pega uma amostra e faz a glicose. Aí da mesma amostra faz a glicose de novo. Aí da mesma amostra faz a glicose de novo. E vocês geram 2, 3 resultados diferentes. Alguma variabilidade é permitida. Porque a gente não é robô. Né? A nossa pipetagem é uma pipetagem manual, que está suscetível à nossa capacidade humana. Então, alguma variação é esperada. Mas essa alguma variação esperada tem um limite. Para eu saber se está tudo certo, para eu considerar que é aceitável. E se o limite do aceitável for ultrapassado, então significa dizer que este resultado é inaceitável. E um resultado de controle interno de qualidade inaceitável naquele dia coloca em xeque os resultados de todos os pacientes para os quais foram feitas aquela análise naquele dia. Deu para entender a importância do gráfico até aqui? Eu estou conseguindo me fazer entender para vocês, ou eu estou viajando? Ou vocês estão viajando? Ou está todo mundo viajando? Quem está comigo, dá sinal de vida aí, por favor. Eu sei que hoje é pós-prova, né? Pós-prova de estágio, pós-devolutiva de TCC, mas eu preciso muito dessa interação com vocês para eu saber que a aula está dando certo. Isso é muito importante para mim. Ok, beleza. Beleza. Então, o que é o gráfico do Levi-Jennings? É essa ferramenta visual, em que eu vou plotando os meus resultados dia a dia e vou comparando o resultado do dia com os resultados anteriores. E aí, de pouquinho em pouquinho, ao longo do mês, ao longo das semanas, ao longo dos meses, a gente vai gerando aquele traçado, né? Aquele em formato de zigue-zague, que fica variando, às vezes um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas nunca muito longe daquela linha média. E aí, como é que a gente vai saber, olhando para o gráfico, se o resultado ele é aceitável ou se o resultado é inaceitável? Então, como eu acredito que todos vocês viram no vídeo, a gente vai traçar linhas de avaliação no gráfico, linhas horizontais de avaliação no gráfico, que vão representar a média dos resultados do controle interno de qualidade e a relação da média com o desvio padrão. E aí, quando a gente coloca o nosso resultado do controle interno no gráfico, que possui essas linhas horizontais de avaliação, vai ficando claro para a gente quando é que a gente está mais próximo da média e quando é que a gente está mais distante da média. E se a gente ficar distante da média por uma diferença de menos do que uma vez o desvio padrão, está sempre tudo muito certo. Se eu ficar longe da média por uma diferença que fique entre uma e duas vezes o desvio padrão, na maioria das vezes também está tudo certo. Se o meu resultado de controle interno se distancia da média
por uma diferença de mais do que 2 vezes o desvio padrão, eu preciso, pelo menos, ficar alerta. E se o meu resultado fica longe da média, por uma diferença de mais do que 3 vezes o desvio padrão, então esse resultado é, obviamente, inaceitável. Significa dizer que você está fora dos limites aceitáveis de erro, né? LAE, line. Então, em algumas situações, você vai estar como diferença que ultrapassa 2 vezes o desvio padrão e está tudo certo. Em outras vezes, você vai estar em um momento, em uma diferença de mais do que 2 vezes o desvio padrão e está errado. Pode acontecer de você estar com a diferença de só de uma vez o desvio padrão, para mais ou para menos, e está errado. Apesar de que, na maioria das vezes, você vai estar certo. Porque não existe uma única regra que eu vou utilizar para poder avaliar se os meus resultados estão ok ou não. Se os meus resultados estão ok ou não. Existe um conjunto de regras, não é uma regra, são várias. Por isso que essas regras são chamadas de regras múltiplas. Não é uma regra, são várias. E quem propôs essa regra foi um professor da Universidade do Wisconsin, ele é vivo ainda hoje, aposentado já, né? Ele tem 82 anos de idade hoje, se não me engano. É um cara chamado James Westgard. E ele trabalhou durante muito tempo na vida dele com controle de qualidade laboratorial. Controle de qualidade e congestão laboratorial. E ele escreveu vários livros sobre o assunto, né? Hoje é uma referência internacional no assunto. E ele propôs, em um dado momento da sua carreira, o conjunto de regras múltiplas que ele batizou com o nome dele. Regras múltiplas de Westgard. Múltiplas. Westgard. Vou colocar o W maiúsculo. É o nome dele, né? E aí, as regras múltiplas de Westgard têm um funcionamento que é mais ou menos assim. Eu vou usar o exemplo do próprio James Westgard. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade, Lara. 4 anos de idade hoje, né, Lara? E aí, eventualmente, eu já estou preparando o meu coração para o momento em que Lara vai se tornar uma adolescente. E eu estou preparando o meu coração para o momento em que Lara se tornar uma adolescente rebelde. Ela vai querer sair para as festas com os amigos dela e vai querer chegar à tarde da noite. Eu já estou me preparando para esse momento. Desde agora, ela tem 4 anos, eu já estou fazendo terapia pensando nesse momento. E aí, quando Lara quiser ir para as festas, ela vai ter um limite de hora que ela vai poder chegar em casa. Eu vou dizer assim, Lara, você tem até 11 horas da noite para chegar em casa. 11 horas da noite. E ela vai dizer, não, eu vou querer chegar em casa meia-noite. Não, 11 horas da noite. Lara. Não, meia-noite. Não, 11 horas. Mas vamos colocar assim. Você tem direito de chegar em casa mais do que meia-noite só uma vez. Só uma vez. Você vai sair com seus amigos aí ao longo dos finais de semana e você tem direito de chegar meia-noite só uma vez. Se você chegar meia-noite 2 vezes, eu vou lhe colocar de castigo. Se você ficar chegando entre 11 horas e meia-noite, eu só vou colocar você de castigo se você ficar chegando em casa entre 11 horas e meia-noite 3 vezes ou mais. Se você ficar chegando em casa toda a vida antes das 10 horas, eu nunca vou lhe pôr de castigo. Vai estar sempre tudo ótimo. E se alguma vez na vida você chegar em casa beba cega 6 horas da manhã, é, castigo na certa. É algo mais ou menos assim. Perceba, eu não apliquei para minha filha uma única regra estática. Porque existem várias possíveis situações, existem vários possíveis horários para minha filha chegar em casa depois de uma festa. Existem vários cenários possíveis nesse universo. E para cada um desses cenários, eu estabeleci um limite diferente. Quanto mais próximo do horário que eu quero que ela chegue, melhor vai ser para ela quando ela chegar. Quanto mais distante do horário que eu estipulei para ela, ela começar a chegar, menor vai ser a minha tolerância para essas infrações repetitivas. Essa é a lógica das regras de Westgard.
Os meus resultados de controle interno de qualidade, eu tolero eles desde que eles sejam sempre muito próximos da minha média de resultados. Se eles começarem a variar um pouquinho da média, eu vou dar uma tolerância, porque, de novo, as análises laboratoriais estão suscetíveis às variações do método que envolve seres humanos. Então, se os meus resultados começam a querer escapar da média, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu vou dar uma tolerância. Mas se ficar muito repetitivo isso, eu não vou tolerar mais. E se os meus resultados ficarem muito longe da média, então eu não vou ter tolerância nenhuma. Porque um resultado muito longe da média, uma vez só que ele aparecer, ele já é considerado inaceitável para mim. Então, o que são as regras múltiplas do Westgard? São um conjunto de regras que propõem a avaliação desses possíveis cenários, dando níveis de tolerância diferentes para resultados que fiquem nessas diferenças, né, a partir do desvio padrão como referência, fica em uma, duas ou três, o desvio padrão de diferença. Conseguir. De novo, crianças, eu preciso muito da participação de vocês, da interação com vocês, para que isso dê certo. Melissa está dizendo que travou aqui um pouquinho. Só a parte final, Melissa, ou travou durante a minha explicação? De novo. O que são? A regra permanece travando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Continua travando. Me dê um segundo, por favor. Voltei. Consegue me ver melhor? Beleza, beleza. Então, o que são as regras múltiplas do Westgard? São um conjunto de regras propostas por esse pesquisador que confere aos meus resultados do controle interno de qualidade níveis diferentes e crescentes de intolerância a cada vez que eles se distanciam mais da minha média de resultados. Então, as regras de Westgard funcionam a partir desse princípio fundamental. Se os meus resultados de controle interno estão sempre próximos da média, variando quase nada, algumas vezes para cima, algumas vezes para baixo, tudo ótimo. Eu vou considerar eles sempre como dentro dos limites aceitáveis de erro. Se os meus resultados começam a variar um pouco mais em relação à média de resultados, seja para cima, seja para baixo, ou seja, para cima e para baixo sucessivas vezes, então a minha tolerância vai diminuir. Eu vou deixar eles se distanciarem um pouquinho aqui e acolá. Mas se eles continuarem se repetindo sempre um pouco distantes da minha média, eventualmente eu vou considerar essa repetição de resultados um pouco distante da média como inaceitável. E se o resultado for muito distante da média, então eu não vou tolerar nem na primeira vez que ele aparecer. Na primeira vez que ele aparecer muito longe da média, eu já vou dizer que isso é inaceitável. Então, existem níveis diferentes de tolerância para os resultados, e essa tolerância para os resultados vai aumentando ou diminuindo
em função do quão distante este resultado está da minha média que eu considerei normal. Isso fez sentido? Do mesmo jeito que eu vou deixar a Lara chegar entre 11 horas e meia-noite algumas vezes. Mas se ela ficar sempre chegando entre 11 horas e meia-noite, uma hora eu não vou tolerar mais. Eu quero que ela chegue em casa sempre antes das 10. E se ela chegar sempre antes das 10, eu nunca vou ficar chateado. E se só por uma vez ela chegar em casa às 5h30 da manhã, bêbada cega, eu já vou considerar isso como inaceitável. Não tem repetição para esse tipo de coisa. A lógica das regras de Westergaard é mais ou menos essa. E aí, como é que a gente conhece as regras? Observando-as. Então, deixa eu projetar aqui a minha tela para vocês, para a gente poder dar uma olhada em como é que a gente avalia o gráfico em função dessas regras. Que é o textinho que eu coloquei para vocês lá na plataforma. Beleza, acredito que já está projetando aí, né? Então, tá aqui. Primeira regra, né? 2S, 3S, minto. Tá aqui. 3S. O primeiro número se refere ao número de vezes em que aquele determinado resultado apareceu. E o 3S, o segundo número, tem a ver com a distância do resultado em relação à média. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui, ó. Vamos olhar para esse gráfico aqui, e vocês vão ver que essa linha central é a linha de média de resultados. E aí, a partir dela, paralelamente a ela, vão correr essas outras linhas horizontais. De média mais uma vez o desvio padrão, de média mais duas vezes o desvio padrão, e de média mais 3 vezes o desvio padrão. Eu consigo desenhar aqui? Não consigo. Beleza. Então tá aqui. Eu quero que os meus resultados eles estejam sempre aqui. Um resultadozinho aqui, outro resultadozinho aqui, outro resultado aqui. De vez em quando pode aparecer um resultado aqui. Muito raramente pode aparecer um resultado aqui. Perceba onde é que os pontos estão aparecendo. Eles vão aparecendo e eu vou posicionando eles entre essas linhas paralelas, que representam o quão distante esses resultados estão da média. O que que eu quero? Que eles estejam sempre aqui, ó, pertinho da média. Quanto mais próximos eles estiverem da média, mais uniformes são os resultados. É como aquele desenho do alvo em que o tiro de flecha está sempre acertando no mesmo lugar. Eu quero que os meus resultados estejam sempre muito próximos da média. Se eles começam a distanciar da média por uma diferença de uma vez o desvio padrão, para mais ou para menos, eu fico de olho. Se eles começam a se separar da média por uma diferença de duas vezes o desvio padrão, eu preciso ficar muito mais de olho. Essa diferença aqui, por exemplo, em que ele está lá em cima, no mais 2, e no dia seguinte ele já cai direto para o outro lado, menos 2, isso eu já posso considerar inaceitável, como uma regra que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas, nesse primeiro momento, o que eu preciso ficar atento? Na posição do meu resultado em relação a essas linhas de controle. Qual é a linha do inaceitável? É a linha do preço. Essa linha aqui é a linha do inaceitável. Seja para mais ou para menos. Então, se por apenas uma vez o meu resultado extrapolar a linha do mais 3 ou a linha do menos 3, eu já vou dizer que esse resultado é inaceitável. Uma vez, o resultado apareceu além da linha de média mais 3 desvio padrão, ou além da linha de média menos 3 vezes desvio padrão. Uma vez o resultado obtido ultrapassou a linha de 3.
3S. Isso configura um resultado inaceitável. Deu para entender a nomenclatura da coisa? O que quer dizer 3S? Quer dizer que, por um momento, o resultado obtido ultrapassou o limite de média mais 3 vezes desse padrão. Ou o limite de média menos 3 vezes desse padrão. Fez sentido isso que eu falei? Ou foi maconha mafada? Uma vez compreendida a nomenclatura, fica fácil de entender as regras subsequentes, porque, de novo, não é uma regra só, é um conjunto de regras. Regras múltiplas. Então, vamos dar uma olhada nas demais. Regra 1, 2S. A regra 1, 2S não é necessariamente uma regra de rejeição. A regra 1, 2S é uma regra que funciona como um cartão amarelo. Eu preciso ficar de olho. Eu preciso ficar atento. Se isso se repetir, 2, 2S, isso pode significar uma rejeição. O que é 2, 2S? Por duas vezes consecutivas, o meu resultado ultrapassou o limite de duas vezes o desvio padrão. R4S. R4S é uma regra diferente. R4S tem a ver com a diferença de 4 canais entre um resultado e outro. É isso aqui. Ó. O que é um canal? Um canal é um espaço entre as linhas. Então, o espaço entre essas duas linhas verdes é um canal. O espaço entre essas duas linhas verdes aqui agora é outro canal. Ó, cada espaço entre linhas é o que a gente chama de canal. Por que está assim agora? Cada espaço entre esses é um canal. O que é a regra R4S? A regra R4S é violada quando entre dois pontos consecutivos. Está aqui um pontinho, ó. Está aqui um pontinho. E está aqui o outro. Deixa eu apagar os minutinhos. Vocês vão perceber que entre esses dois pontos, para eu sair daqui e chegar lá, eu precisei passar 1, 2, 3, 4 canais. E aí eu cheguei no outro resultado. Quando há diferença entre dois pontos consecutivos do controle interno de qualidade ultrapassa 4 canais, ou seja, num dia eu tive um resultado que foi muito baixo, e no dia imediatamente seguinte, da mesma amostra, eu tive um resultado muito acima. Então, essa diferença entre dois resultados consecutivos é inaceitável. Regra violada, não posso confiar nos resultados. O West estava numa brisa gigante quando fez isso, meu Deus. Pois é, Julia. Essas regras são internacionalmente aceitas. Em todos os laboratórios de análises clínicas que fazem controle interno de qualidade no mundo, que a gente espera que sejam todos os laboratórios de análises clínicas do mundo, as regras de Westgard são seguidas. É referência para a avaliação de controle interno de qualidade. E aí, o que eu preciso de vocês? Vocês adquirem um repertório. Em que sentido? Vocês precisam conhecer as regras de Westgard. Como é que vocês vão conhecer as regras de Westgard? Lendo. Não adianta eu ficar aqui apresentando uma regra por regra, de uma por uma, no PDF. Vocês precisam sentar e ler. E é esse o dever de casa que eu vou pedir para vocês.
Eu quero que vocês, ao longo dessa semana, em algum momento, o texto é bem curtinho e é cheio de figura. Eu tô, né? O texto é pequeno, a fonte é grande, tem muita figura. Então, em algum momento aí, ao longo dessa semana, eu preciso que vocês sentem com calma e leiam esse PDF das regras múltiplas de Vestgard. Porque vamos precisar desse repertório para que na nossa próxima aula, depois de um, a gente colocar isso para vocês, no primeiro momento, conseguirem reconhecer quando é que essas regras estão sendo violadas ou não, no segundo momento, que vocês estejam lá para montar vocês os seus gráficos e apontar vocês os seus gráficos, os seus resultados. Dá para fazer isso? Por enquanto, eu só quero que vocês leiam. Suave na nave. Viu em yes, viu sim, na nave. Quem dá mais? Na nave. Beleza. Mó paz. Ok, maravilha. Se ao longo da leitura do texto vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se sintam à vontade para entrar em contato comigo. Vocês podem mandar mensagem pela plataforma, pode ser pelo e-mail, pode ser. Eu estou no nível que eu estou aceitando tudo. Pode ser pelo Instagram, pode ser no WhatsApp, do jeito que vocês falarem comigo, eu prometo a vocês que eu respondo. Tá bom? Então, por hoje, a gente para por aqui. Espero que tenha sido produtivo, né? O videozinho está lá na plataforma, a gravação da aula de hoje, vou colocar lá na plataforma também. O texto está lá na plataforma. Eu preciso que vocês deem uma olhada. Se acharem que precisam, vão lá e assistam o vídeo novamente. Baixa o artigo, lê o artigo na íntegra, e na nossa aula a gente vai começar a colocar isso em prática. Tudo bem? Crianças, a gente encerra por aqui, então. Desejo estágio. TCC já foi, né? E semana que vem, não esqueçam, a gente tem prova presencial de gestão e controle de qualidade na sala 17 do Campus Saúde, no horário da aula, tá bom? Não, Raiz. Conteúdo de hoje não, cara. Conteúdo de hoje é conteúdo de AV2, tá bom? Porque esse conteúdo originalmente só seria dado depois da AV1. E aí, porque senão vai ficar muito desproporcional, né? Muita coisa da AV1, quase nada da AV2. O conteúdo de hoje é só de AV2. Né? Até a aula passada, quando a gente falou de calibração, né? De virarias e equipamentos. Ok? Digam mais. Não, a última coisa que eu vi foi o graças a Deus aqui de Júlia. Mais nada? Graças a Deus, tá bom. Então é isso. Boa noite, bom descanso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, do jeito que for. Tchau, tchau. Boa noite.